Bora. Guto, parabéns pela classificação, parabéns pela vitória. Aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Esporte Clube. Queria que você pudesse falar um pouco como foi essa semana, esse processo todo, jogo sábado, segunda, quarta, ainda vai ter esse jogo amanhã. E se você pudesse falar de quem é o mérito dessa classificação. Grande abraço, parabéns mais uma vez pelo resultado e bom jogo amanhã. Obrigado. Bom, primeiro falar do planejamento, né? Planejamento, jogar 3 competições ao mesmo tempo não é fácil. Desde o início, quando a gente sabia da quantidade de competições que a gente participaria, a parte executiva, a direção executiva, junto com o presidente, junto com a gente, sentou e começou a traçar planejamento para que a gente pudesse fazer o que nós estamos fazendo. Chegar na final da Copa do Nordeste, infelizmente não levamos nos pênaltis. Campeonato Cearense estamos na final. E amanhã temos um jogo dificílimo contra o Bolívar, mas que pode encaminhar a nossa classificação. Então são situações que o futebol não permite que a gente jogue 48 horas. Pode jogar, pode até não machucar, desde que ele jogue num ritmo muito mais morno, muito menor do que as partidas hoje em dia, onde o ritmo vai lá em cima, o jogador chega a correr 12 quilômetros e sem dizer a quantidade de acelerações e desacelerações. E nós, graças a Deus, graças ao trabalho da base, que pôde nos servir, pôde ganhar, Juca, que ganhou uma partida no decorrer, trabalho do Dadá, com jogadores do Juca, com jogadores do plantel profissional, que conduziu a equipe até próximo da classificação, né? E a gente fechando nessa reta final. Hoje tinha um menino júnior, um menino que ainda é dos aspirantes, botamos um juvenil no segundo tempo e desequilibrou, e vários jogadores que foram campeões de aspirante. Pode-se dizer que foi o jogo dos meninos do Ceará, porque jogadores tarimbados, a gente tinha João Ricardo, Klaus, Marlon e Sobral. O próprio Kleber é um jogador num estágio de transição entre menino e tarimba. Ele tem rodagem porque participou de um brasileiro, mas no ano passado ele estava jogando num time do interior, né? Então, essa questão do assumir responsabilidades, né? Saulo, um jogador em crescimento, Nares é um jogador em crescimento, né? Rick é um jogador em crescimento, e os meninos que chegaram agora, Giovani, menino que foi promovido agora, Natan é júnior, Marquinho, primeiro ano de profissional, ainda trabalha entre os aspirantes, Alessandro, primeiro ano de profissional. Então, isso aí é trabalho, né? A gente não fica brincando de fazer futebol, a gente tenta fazer futebol da melhor maneira. E quando digo eu falo de Juca, eu falo da comissão do Juca, eu falo da comissão técnica do profissional, eu falo do trabalho do Álvaro no juvenil, né? Isso tudo embasado, apoiado, respaldado pela direção executiva da base, pela direção executiva do profissional e, lógico, pelo nosso presidente e toda a direção eleita, né? Toda a direção política do clube. Então, eu acho que é isso aí que faz o futebol e o Ceará crescer. Agora, aguardar o nosso adversário para domingo. Mas antes, nós temos uma partida dificílima amanhã, onde nós temos por objetivo uma vitória. Nós temos um time e algumas peças que possamos mexer sem tanto desgaste e outras com mais desgaste que vão estar ali também e, se necessário, vão ter que entrar. Então, vamos para cima,
parabéns. O grande motivo disso é trabalho de grupo, é trabalho da filosofia de um clube, uma filosofia de futebol, de fazer o futebol no todo, não no sistema russo. Para quem não sabe, o sistema russo é nas Khrushchevsky. Viana da Rádio Assunção, AM 620. Boa noite, Guto Ferreira. Parabéns pela vitória e pela classificação para a final do Campeonato Cearense. Na partida de hoje, diante do Ferroviário, qual ponto você destaca na proposta de jogo do Ceará para essa semifinal e que você pretende utilizar também no time que está disputando a Copa Sul-Americana e que vai jogar amanhã contra o Bolívar? Obrigado. A proposta do jogo do Bolívar, nós só vamos comentar após o jogo do Bolívar. Nós não vamos aqui ficar dando informações ao nosso adversário. A proposta hoje, né? O Saulo era uma peça importante também para o jogo de amanhã, né? Vinha de uma lesão, jogou acho que 60 minutos na segunda-feira e a gente até por isso segurou ele. Segurou ele, que é um jogador altamente explosivo, para o momento certo onde ele poderia, com menos dificuldade, fazer diferença. Botamos o Marquinhos, que fez um primeiro tempo com muita entrega, com muita dedicação, conseguimos sair com 0-0 no primeiro tempo. Fomos desgastando os jogadores. Rick foi um jogador importantíssimo dentro da estrutura, porque foi o cara que mais segurou o time adversário no primeiro tempo e que mais agrediu o time adversário ofensivamente. Depois, com a entrada do João, a entrada do Nares, acho que o Giovani também já estava dentro de campo. Não, nós fizemos o gol ainda com o Marlon dentro de campo, depois que ele entrou. Nós conseguimos agredir o adversário e esses jogadores que estavam descansados contra uma equipe cansada conseguiram fazer diferença. Lógico, a diferença começou numa jogada onde o Marlon recebeu um passe do João e foi bastante feliz colocando na cabeça do Klaus. A partir disso, o time do Ferroviário, que já saía para o jogo mais e mais, acabou ficando totalmente aberto e aí uma outra jogada do João serviu para o Saulo para dentro. E, para terminar, ele faz um passe longo, o Saulo consegue escapar e faz um gol maravilhoso. E se ele não conseguisse fazer o gol, ainda tinha o Kleber chegando para fazer o gol. Então, todo o mérito a esse grupo, todo o mérito a todos que participaram até aqui, que se dedicaram, que se entregaram até aqui e que estão levando o Ceará à final. Boa noite, Guto Ferreira, Willy Sullivan, da Rádio Pitaguari, AM 1340. Guto, primeiramente, parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. O Ceará garantido aí em mais uma final do Campeonato Cearense, jogo esse que será domingo. E eu queria que você falasse do Saulo, né? O Saulo entrou no segundo tempo, e aí tem a mão do técnico, é claro, entrou e mudou ali a partida, né? Fez 2 gols, o terceiro um golaço, partindo do meio de campo, e a gente costuma dizer que não tem tempo para lamentar, muito menos para comemorar. E é verdade, né? Porque o Ceará já volta a campo amanhã, aqui na Arena Castelão. Então, por enquanto, o Ceará não pode pensar nem na final. Ainda tem que pensar no jogo de amanhã, que é mais um jogo importante aí pela Sul-Americana. Não dá tempo nem de respirar, né, Guto? Não dá mesmo. Força sempre. Não dá mesmo e é bem por aí. Nós tivemos a felicidade de, dentro da estratégia montada para essa partida, ter segurado o Saulo já no primeiro jogo, né? No primeiro jogo nós já seguramos ele com 60 minutos. Aí nós empurramos o Ione um pouco mais, porque o Ione precisa de bastante ritmo. Só que se o Ione entrar hoje, ele não estaria no jogo amanhã e ainda correria o risco de lesão. Ele tendo aí 24 horas a mais para poder descansar, é de suma importância para ele estar inteiraço para a partida de amanhã. E o Saulo tendo jogado 60, jogou 45 hoje, eu tenho certeza que amanhã, 45, ele joga tranquilo.
até um pouco mais se precisar, em se tratando de Saulo. E eu acho que a gente foi muito feliz, né? O João também voltando de lesão, entrou muito bem no jogo. Todos que entraram muito bem, inclusive o 11 que começou, né? E dentro da estratégia de guardar as peças certa para o momento certo, a gente acabou matando o jogo. Olá, Guto Ferreira, Júlio Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade M860. Guto Ferreira, uma curiosidade. Na tua vida como profissional de treinador, já tinha trabalhado em 2 jogos seguidos na tua vida? Eu nunca fiz uma semana de 4 jogos, eu tenho comentado isso, né? E que eu me lembre, são poucas equipes que fizeram isso nos últimos tempos, nos últimos 10 anos aí. Eu me lembro o Grêmio uma vez, que estava na Libertadores, que fez uma semana assim, né? E foi campeão gaúcho naquela época. Classificou da mesma maneira que nós aqui, hoje um jogo difícil e tal, com uma equipe parecida, foi bem na Libertadores. Eu não me lembro até, foi com o Felipão, eu não lembro até se não chegou próximo das finais, e foi campeão, eu acho que era campeão gaúcho na época. E esse é o que ficou mais evidente na minha cabeça, né? E nós estamos seguindo o nosso trabalho firme e forte. A semelhança que nós estamos com o campeonato estadual e uma competição internacional, né? Essa é a semelhança. Não é a Libertadores, mas é a Sul-Americana, uma competição internacional também de grande destaque. E estamos agora na final do estadual, né? Tem mais um jogo, tenho certeza que independente do adversário que vier vai ser muito difícil, mas agora a cabeça está voltada para o Bolívar, para a gente fazer um grande jogo e poder vencê-los amanhã aqui. Guto Ferreira, mais uma vez Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade. E Guto, sobre esse garoto João Vitor, que entrou e resolveu estraçalhar com a partida. Como você tem avaliado esse garoto, o João Vitor, que é sem dúvida uma pérola do clube, o que você tem a dizer desse garoto que entrou e realmente foi um dos que resolveram a situação e levou o Ceará à vitória? Eu já falei sobre o talento dele, né? Só que ao mesmo tempo nós temos que ter um carinho muito grande, porque um jogador de 16 anos com uma potência, 17 agora, né? Completou 17, com uma potência que os adultos já maduros muitas vezes não conseguem acompanhá-lo, além do talento e da leitura de jogo. Ele é muito ágil, muito rápido nas ações. Só que o fato dele usar toda essa explosão, às vezes traz para ele alguns danos de ordem física. Por quê? Porque o corpo dele ainda não está totalmente amadurecido para essa situação. Então, nós estamos colocando, tirando, para que isso não cause um problema para o futuro e tratando ele com carinho para que no momento certo ele esteja totalmente pronto para ir ser efetivado. Como eu falei já, eu espero que mais um tempo aí, mais um ano, ele possa já ter condições de brigar de igual para igual com a titularidade da equipe e ser destaque aí nas grandes partidas, nas maiores partidas do Ceará. Boa tarde, Guto. Del Luiz da Rádio Verde dos Mares, a Virgínia 810. Parabéns pela vitória. Mas a minha pergunta, basicamente, é em relação a remotivar esse teu grupo aí, né? Teu grupo que vem fazendo uma campanha espetacular nesta temporada. Terminou a temporada passada, e aí eu falo da temporada passada já terminando neste ano, mas irretocável, né? O que o Ceará vem fazendo. Uma vitória importante hoje, uma vitória importante contra o Atlético Cearense. Agora é pensar nesse jogo contra o Bolívar amanhã na Arena Castelão. De que forma isso motiva mais ainda o teu time, né? Porque existe aquela, né, que a gente sempre comenta, né? Quando se ganha, nem tudo está certo, e quando se perde, nem tudo está errado, né? Isso está muito claro nesse teu time. E eu queria que você falasse um pouco desse jogo de amanhã e de que forma essas duas últimas vitórias contra o Atlético e contra a equipe do Ferroviário, chegando a uma final
de estadual pode remotivar esse teu grupo aí para o jogo de amanhã? Obrigado. O que tem que deixar bem claro, né? Que a gente trabalha buscando fazer com que todos, sem exceção, sejam importantes dentro da estrutura. E se você pegar, nós tivemos até jogadores da base que vieram atuar. Então, todos os jogadores que treinam com a gente tiveram dentro do campo, em algum momento, jogando, valendo 3 pontos e deram o seu contributo nas mais variadas competições que nós jogamos até aqui. Então, isso é fundamental. O jogador se sentir importante, os funcionários do staff, os funcionários do clube, todos eles sabem, cada um, qual é a sua função ali dentro, e todo mundo gosta de trabalhar e ajudar quando eles entendem o nível de importância de cada um. Se a grama não está na altura certa, nós não vamos ter um treino de qualidade. Se o treino não for de qualidade, nós vamos ter prejuízo no jogo. Então, tem o trabalho dos caras do campo, né? O segurança, para dar proteção, para dar, ficar filtrando, né? Entrada e saída, protegendo o grupo, as cozinheiras, né? A boa alimentação, o estudo da nutricionista, o trabalho da nutricionista, o DM que trabalha incessantemente para colocar todos na melhor maneira possível, os médicos, os fisioterapeutas, né? Assessoria que tem a habilidade de colocar nas falas o cara certo para o momento certo, para que ele não suba a cabeça, para que a gente tenha sempre uma mensagem de positividade para o torcedor, de esperança para o torcedor. Isso é trabalho, isso é dia a dia. Então não é questão de motivação, é de todo mundo se sentir importante. E essa fala dentro do clube, ela se multiplica, porque todo mundo quer participar de um grupo vencedor. Todos ali dentro trabalham por vitórias. São as vitórias que fazem com que o clube seja forte, que todos possam ter o seu dia a dia, o seu ganha-pão sempre sendo honrado, deixa o nosso torcedor feliz, que é a razão de tudo isso, né? E você fazendo o seu trabalho certo e reconhecido, todo mundo busca isso. Vocês da imprensa buscam isso. O tempo todo serem reconhecidos pelo grande trabalho que fazem. Então essa motivação, ela vem desse princípio, de fazer todo mundo se sentir importante dentro da estrutura. Às vezes acontecem derrotas, mas você não pode ficar olhando para trás. Passou, ela não vai voltar mais, aquela não recupera mais. Cair sim, cair nós vamos cair. Nós vamos cair uma, vamos cair duas, mas nós temos que estar sempre um incentivando o outro a levantar cada vez mais forte. E desse levantar, está apto, está pronto para guerrear de novo e fazer melhor na próxima. Escureceu, né, Guto? Portanto, boa noite. Boa noite, Guto Ferreira. Boa noite. A vez passada eu te perguntei boa tarde, boa noite. Você falou, não, escureceu, boa noite. Boa noite. Tá certo. Boa noite para você. Guto, eu sou Danilo Queiroz, do Futebolês, o perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Guto Ferreira, eu queria saber, eu fico até sem jeito, Guto, porque eu trabalho do jogo, né, transmitindo para a rádio, e quando termina eu tenho que ir para as entrevistas, e aí meus colegas mandam perguntas, muitas vezes primeiro que eu, e, claro, muitos ótimos repórteres acabam perguntando aquilo que eu ia perguntar porque vi o jogo, porque quero conversar sobre a partida. Mas eu queria saber de você, se você tiver respondido, eu peço desculpas, se você não tiver respondido, sobre que prazer você tem de olhar para uma escalação que hoje tinha um jovem como o Natan, jovem como o Marquinhos, como o próprio Rick, como o João Vitor, que entrou e participou, inclusive, dos gols do Ceará, e saber que esse time conseguiu se classificar para a final do Campeonato Cearense, um time bem diferente do que você vai colocar em campo amanhã, mas um time que soube se comprometer, jogar a partida e chegar a essa final de Campeonato Cearense. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como, quanto é a tua felicidade em relação a isso, Guto? Vou te agradecer pela pergunta.
Vou te agradecer porque é uma pergunta onde eu posso, mais uma vez, enfatizar o trabalho sério que é feito dentro do Ceará, não pelo Guto, né? Mas por todos que eu já citei aqui, pela base, pelo staff profissional, pela direção, e tudo isso é possível por quê? Porque existe uma mentalidade voltada para isso, existe um planejamento voltado para isso. E oportunizar jogadores que conseguem atingir objetivos, que conseguem entregar aquilo que que foi cobrado, aquilo que foi, a missão que foi dada, é muito prazeroso, independente de que estágio dentro da carreira eles estejam. Imagina quando são jovens que estão começando. Isso valoriza ainda mais o trabalho que é feito dentro do Ceará. Então, obrigado pela pergunta, pode ter certeza que o prazer é muito grande, que o trabalho do Ceará é muito sério e eu tenho certeza que o torcedor do Ceará está feliz com tudo isso que ele está vendo. Olá, Guto, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas que vai estar sendo gravada a sua entrevista, mas prazer estar falando com você, que é Jéssica Barbosa, da Rádio Povo CBN. Guto, a equipe do Ceará hoje faz essa partida com o Ferroviário, 48 horas depois do jogo contra o Atlético Cearense, e agora, amanhã, já tem jogo pela Sul-Americana, no final de semana tem a final do Campeonato Cearense, no último sábado teve o jogo com o Fortaleza, então o Ceará vai ter feito aí 5 jogos no período de 7 ou 8 dias, né, dependendo de quando vai ser a final do Cearense. Então, 5 jogos no período de uma semana, basicamente. Eu quero saber de você, Guto, o quanto que isso pode prejudicar o Ceará, né? O quanto você encara que isso é prejudicial para o Ceará, até mesmo para o decorrer da temporada, para decorrer de outras competições que o Ceará esteja disputando. Quanto você encara que é prejudicial essa maratona, essa sequência até quase desumana de jogos que o Ceará tem tido? Eu acho que é total, né? Total porque você não pode estar com a sua equipe no melhor dela. Por outro lado, graças ao planejamento que nós fizemos, nós conseguimos oportunizar e dar importância a outros jogadores. Por exemplo, jogou segunda e não jogou hoje, Buiú. Descansou para estar amanhã à disposição. Kelvin, descansou para estar amanhã à disposição. Lacerda, mesma coisa. Depois, Jorginho, Ione, né? Nós não trouxemos o Jael para esse jogo porque está voltando de lesão e é uma peça importantíssima, foi muito bem lá em La Paz. Então só aí nós guardamos 6 jogadores importantíssimos e tem aqueles que se desgastaram hoje, que foram os pilares da equipe hoje, como Marlon, como Sobral, como Klaus, que infelizmente amanhã não vai estar à disposição, né? Saulo, todos jogadores importantíssimos, que foram pilares do Kleber, Narese, jogadores, João Ricardo, foram pilares dentro da estrutura de hoje. Mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos oportunizar para João Vitor, né? Oportunidade do Rick, que foi um dos pilares do time enquanto esteve em campo. Oportunizamos Marquinhos, oportunizamos Natan, Alessandro, Giovani, que entrou muito bem mais uma vez, né? Então, é um trabalho onde todos se sentem importantes. Em outros jogos, o JV Castro fez até gol, o Denilson foi peça muito importante, Davi fez gol, outro jogador de 17 anos que estava no banco hoje. Então, tinha outros meninos, Átila esteve dentro de campo jogando, Vitão, né? Todos eles tiveram, outros meninos que participaram com a equipe sub-20 na vitória sobre o Crato, né? com direção do Juca. O que eu falo, cara, Bachola, que infelizmente machucou e nós perdemos ele, vinha muito bem na competição, né? Então, fazer com que todos sejam importantes dentro do processo e aqueles que aguentam um pouco mais, você espreme um pouquinho mais. Aqueles que aguentam um pouquinho menos, você fica reservando para tê-los o mais inteiro possível.
E graças a Deus que até aqui deu tudo certo. Agora, certo mesmo para fechar e a gente conseguir mais uma grande vitória amanhã e depois, na final, conseguir fechar com chave de ouro. Mais uma vez, Danilo Queiroz, no futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Guto Ferreira, amanhã é uma outra coisa, um outro jogo, é uma outra competição e basicamente também é uma outra equipe. Mas alguns dos atletas que estiveram em campo hoje assinaram inclusive um documento para que pudessem ficar à sua disposição também para amanhã. Do meu ponto de vista, isso se chama comprometimento, porque segundo o sindicato dos atletas, não partiu do clube, partiu desses caras, desses atletas. Guto, como é que é trabalhar com um grupo comprometido assim? Como é que você avalia o comprometimento desses atletas ao ponto de se colocarem à disposição para, se possível, se necessário, jogarem 2 partidas em 2 dias, 2 partidas em sequência aí, com uma diferença em torno de 24 horas? 3 partidas em 4 dias. Tem jogador que vai estar com 3 partidas em 4 dias. Fernando Sobral e Nares vai estar Saulo. Esses 3 jogadores vão estar com 3 partidas em 4 dias. Cara, eu acho que os resultados acontecem por causa disso. Porque a gente tem um grupo comprometido com o Ceará, comprometido com o projeto, comprometido com fazer cada vez melhor. Eu acho que é isso. Mais uma vez, feliz com a sua pergunta, que a gente pode passar para o nosso torcedor essa ótica desse comprometimento, dessa entrega, valorização dessa postura deles, né? Então, agradeço mais uma vez a sua pergunta. Fechou? Obrigado.